ter a oportunidade de falar com o Brasil também. Nós hoje somos privilegiados por termos a oportunidade de preparar o nosso Pentecostes aqui, na Terra Santa. Eu sempre digo que só tem sentido vir à Terra Santa se for para encontrar com o Santo da Terra. Não é verdade? Não viemos aqui fazer um turismo, nós viemos aqui para encontrar o sentido de tudo o que nos move, ter a oportunidade de tocar materialmente no chão do ressuscitado. E de maneira muito especial, nessa data de Pentecostes, por ser justamente o momento em que nasce a missão da igreja. Eu fico pensando que nós somos essa continuidade, que o que aconteceu com os discípulos aqui, com Maria, continua acontecendo no coração de todos nós. E nós viemos aqui para intensificar, para apressar. Eu acho fantástico isso. A igreja nos convida a apressar a presença do reino através da nossa vida, que é justamente o tema da pregação de hoje, dessa terceira pregação do congresso, que é apenas uma frase bíblica, mas que eu gostaria de contextualizá-la a partir do texto um pouco mais amplo, não só apenas o versículo. Então eu convido você a abrir a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Você que está em casa também nos acompanhando, pode pegar a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 4 adiante. Eu já tenho que abaixar a Bíblia, porque a idade está chegando. E a Fabiana... Mas eu fico pensando também que quanto menor é a leitura aqui, né? Maior tem que ser o meu esforço para lê-la e entendê-la. Então já tem um significado místico nisso também. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Assim reunidos, eles o interrogaram: Senhor, é porventura agora que ides restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes ele: Não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e ele vos dará força. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo. Dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Enquanto o acompanhavam com seus olhares, vendo-o afastar-se para o céu, eis que lhes apareceram 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus, que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. Palavra do Senhor. Nós podemos nos colocar dentro dos primeiros versículos, ouvindo o convite do apóstolo: não vos afasteis de Jerusalém, porque vai nos acontecer algo muito especial. Nós teremos a oportunidade
Nós seremos agraciados com o dom do Espírito Santo, onde nós receberemos a força que vai nos levar adiante. Eu até gosto de dizer que é para suportar essa ausência, esse tempo de espera. A igreja, ela se contextualiza justamente num tempo de esperas. Nós estamos contextualizados numa espera operante, vai dizer um grande teólogo que gostei muito no tempo em que estudei, Moltmann, que vai dizer que a esperança cristã, ela é uma esperança operante, isto é, enquanto eu espero, eu trabalho. O sentido da espera cristã é justamente você perceber que você é um sujeito atuante na construção dessa espera. Aquele que nos deixa, porque sobe aos céus, nos socorre com a presença do Espírito, que fará com que sua presença seja atualizada através de nossa ação. Minha gente, hoje, a temática principal é o testemunho. E hoje de manhã, enquanto me preparava, quando acordava e ficava pensando na dinâmica do dia de hoje, me ocorreu um questionamento que eu gostaria de fazer para vocês, porque ele está diretamente ligado à vida da igreja. Nós estamos inseridos na igreja. Nós não fazemos absolutamente nada por nós. Não é? A força do ressuscitado, o que acontece em Pentecostes, é justamente para colocar no coração daqueles que serão a continuidade histórica do Cristo. O Espírito Santo é a ação que faz com que o Cristo se atualize na história. Por isso que a ação é sempre trinitária. Toda ação eclesial, toda ação pastoral, toda ação missionária, ela é sempre trinitária. Nós estamos agindo na Trindade, com suas criações, com suas especificações. O Pai criando, o Filho salvando e o Espírito santificando. E aí, pensando justamente nessa missão específica do Espírito, de me santificar, o que significa isso? Eu ser um homem santificado. Você, na condição de filho de Deus, batizado, inserido nessa igreja, que quer santificar o tempo. A igreja santifica o tempo. Através da liturgia, através dos sacramentos, através da leitura da palavra, através da recordação que fazemos em cada vez que numa oração pessoal, alguém lá no esconderijo do seu quarto, é lindo pensar assim, na intimidade do seu quarto, alguém agora está rezando, fazendo com que essa igreja seja santa. É a ação particular unindo-se à ação universal da igreja, de maneira que também um gesto de caridade, agora neste momento uma religiosa, uma enfermeira, um médico, alguém que, movido por esse desejo de santificar o mundo, está curando um joelho esfolado, está curando alguém que sofre, cuidando de alguém que está necessitado, alguém que está doente, alguém que está com fome, alguém que está deprimido, recebendo ali na intimidade do seu lar, ou quem sabe de algum lugar onde ele foi buscar, de uma paróquia, buscar um auxílio. A palavra do ressuscitado está sendo ensinada, ele está sendo atualizado na vida daquele que procura, através da vida daquele que é o missionário e que faz chegar. Aí hoje de manhã, pensando nessa dinâmica, que é sempre ampla, porque em todo momento, a todo instante, a igreja precisa santificar o tempo, eu ficava pensando, qual é o significado do meu cristianismo para mim? E pergunto para você,
Qual é o significado do seu cristianismo para você? O que significa ser cristão? O que significa estar aqui na mesma posição daqueles que olhavam para o céu, vendo Jesus se distanciando? É linda a imagem, né? Volto até, faço questão de pegar novamente. Enquanto o acompanhavam com os seus olhares, vendo afastar-se deles. É o cristianismo. O que significa para você olhar para o céu e ver este acontecimento? É o ressuscitado que vai, mas ao mesmo tempo permanece entre nós pela força do Espírito. O cristianismo se posiciona aqui, nesse tempo de esperas. O que significa para mim estar aqui, olhando para o céu, esperando a sua volta? O que significa para mim, Padre Fábio, viver esta contemplação de uma esperança que me move aqui hoje? O que significa para mim olhar para este céu e viver a mesma dinâmica dos discípulos, dos apóstolos, de todos aqueles que um dia se tornaram seguidores de Jesus? Porque ninguém, absolutamente ninguém ficou fora deste contexto de esperas, minha gente. É para todos nós da mesma forma. Hoje nós temos a honra aqui de ter o cardeal Dom Cláudio conosco, que eu fico até temeroso, né, de ter que pregar diante dele. Temos aqui homens, pregadores, grandes, mestres da palavra, mas aí nós caímos todos no mesmo lugar. O Santo Padre está no mesmo lugar que nós, na expectativa, na espera. Também Bento XVI está olhando para o céu, esperando essa volta, com o auxílio do Espírito para guiar a igreja, para nos ajudar a olhar todos também para este céu e aguardar ansiosamente por este retorno que está prometido. A ação do Espírito, a santificação do tempo. O que eu faço enquanto espero? Se eu quiser chegar a uma pergunta, a uma resposta qualificada do que é o meu cristianismo, eu vou ter que adentrar neste território ardiloso de ter que responder para mim mesmo o que eu faço enquanto espero. Que jeito de ser gente eu estou escolhendo para poder viver essa espera? Como é que eu olho para o céu? Como é que eu coloco os meus olhos nessa eternidade e aguardo ansiosamente pela chegada daquele que já está entre nós misteriosamente pela força do Espírito? Mas ele fala que há de voltar. E por que fala que há de voltar? Porque eu acredito, a nossa fé nos diz, os nossos pais nos ensinaram, a igreja nos ensina, que o cristianismo é justamente essa postura vigilante enquanto se espera. Aí a pergunta é para você. Como é que você interpreta a sua experiência cristã? Como é que você pode analisar o seu segmento de Jesus? Como é que você está vivendo esse tempo de olhar para o céu? E aí nós somos diferentes e é natural que as respostas serão diferentes também. Nós temos feito um esforço muito grande para que as pessoas entendam essa espera como conversão. A igreja nos pede o tempo todo que a gente viva a dinâmica da metanoia, a palavra grega que São Paulo gostava de usar, justamente para dizer
que o verdadeiro cristão é aquele que está envolvido num processo constante de transformação da mentalidade. Eu olho para o céu, eu contemplo, eu vivo, eu sou um místico a contemplar essa espera, mas eu faço de tudo para que a minha espera seja um constante transformar de mentalidade. Sabe por quê? É minha missão específica como homem de Deus, é sua missão específica como mulher de Deus, apressar a chegada do reino de Deus através de atitudes concretas. Aí eu partilho com você. Como é que eu me posiciono nessa espera? Eu quero ser honesto, eu quero ser verdadeiro, eu quero ser fiel, eu quero ser respeitoso com o meu ser humano, eu quero ser misericordioso, porque eu entendi um dia, quando ainda era criança, por uma mulher que nunca estudou teologia, que se nós quisermos viver o cristianismo, nós precisamos viver aquela regra simples de sermos parecidos com Jesus. E que aí, o conhecimento de Jesus, ele vai fazer com que eu assuma essa semelhança, que vai me tornar para o outro um testemunho. Aí nós entramos na segunda pergunta que eu me fazia hoje de manhã. A primeira, o que o meu cristianismo representa para mim. A segunda pergunta, o que o meu cristianismo representa para você. O que o meu cristianismo representa para aqueles que me reconhecem cristão, ou para aqueles a quem me apresento como cristão. Qual é a leitura que o mundo faz do Padre Fábio que se diz cristão? E nem digo porque é padre, não. Porque sou padre e eu tenho uma missão específica dentro da igreja. Mas a minha missão específica é uma responsabilidade a mais que eu assumi, que não me retira em nada do primeiro compromisso, dessa base, de olhar para o céu do mesmo jeito que você olha. Por isso eu dizia que nós estamos aqui todos numa mesma condição. Nós estamos todos vivendo o mesmo papel. Estamos olhando para o céu, esperando a sua volta. Mas o que nós fazemos enquanto esperamos, enquanto olhamos para o céu? O que o meu cristianismo representa para o outro? O que o meu cristianismo já conseguiu fazer na vida do outro? O que a minha expectativa, o que a minha espera já conseguiu produzir como frutos? Também em Atos, essa comunidade vive as primeiras dificuldades, as primeiras alegrias. Em Atos tudo é início, tudo é Gênesis, não é verdade? Se você pega a leitura de Atos, você vai ver ali os homens e mulheres meio perdidos dentro do próprio projeto. Está todo mundo aprendendo. Estão vivendo essa ausência. Muitos acreditavam que a instauração do reino seria enquanto o Mestre estava. Então é natural que tivesse tido uma grande decepção após a crucifixão. Tanto é que você vê eles voltando aos ofícios antigos. Vamos voltar a pescar. Vamos voltar à nossa vida antiga. O retorno aos antigos ofícios era justamente a dificuldade de não saber olhar para este céu, de não haver ainda uma clareza de como nós vamos esperar. Nós queríamos o reino, era uma urgência histórica. Eles acreditavam que a presença de Jesus ali iria fazer cair por terra todo o domínio político, social que havia naquele tempo, religioso. Eles estão contextualizados num momento de profunda expectativa pela necessidade do reino. Em Atos tudo é origem, tudo é começo. Está todo mundo se ajeitando ainda.
Agora nós já caminhamos muito. Nós já andamos muitas estradas e Atos já se desdobrou em outras comunidades. Atos já é a sua casa. Atos já é a sua comunidade de vida. Atos já é a sua paróquia. Atos é sua cidade. Mas Atos é, antes de qualquer coisa, o seu coração. É o meu coração. É este território, esse microespaço, onde o cristianismo precisa acontecer, para que quando aqueles que olharem para nós e souberem, pelas nossas atitudes, quem somos, no que acreditamos, o que pode o mundo esperar de nós? Qual é a atitude que nós podemos oferecer ao mundo? Porque somos cristãos. O que é que a minha sociedade pode esperar de mim? Porque eu sou cristão. O que a minha cidade pode esperar de mim? Porque sou cristão. O meu local de trabalho. Eu estou lá entre tantas pessoas, algumas agnósticas, algumas espíritas, outros evangélicos. Mas agora eu pergunto, eu, católico, cristão católico, o que essas pessoas poderão esperar de mim? Ainda ontem nós, conversando à noite, nós falávamos que a nossa maior alegria, como comunidade Canção Nova, é quando nós andamos pelo Brasil e de repente nós nos deparamos, vou dizer de exemplo simples, me deparo com uma mulher que perdeu 2 filhos no mesmo acidente. Uma dor que a gente não pode nem mensurar, que a gente não pode nem imaginar o que seja. Ela chega, olha nos meus olhos, segura nas minhas mãos e fala: Padre Fábio, gostaria muito de agradecer a Canção Nova, porque me aconteceu isso, e eu só estou de pé por causa do testemunho deles. Porque um dia, ligando a televisão, ligando o rádio, eu recebi uma força tão avassaladora, que é a força do testemunho, de alguém que também passou por uma situação semelhante, de alguém que também passou por um momento muito parecido, mas movido pela ação do Espírito Santo, não veio a cair. E aí a gente entende que, em última instância, o que vai prevalecer mesmo é o que nós conseguimos fazer do nosso cristianismo para o outro. Sabe, minha gente, eu não gosto de reduzir e de separar. É só pedagógico isso aqui. O que o meu cristianismo representa para mim e o que o meu cristianismo representa para o outro é um pacote só. Nós não vamos ser dualistas. Não vamos separar essas questões porque elas são integrais. Elas estão juntas. São integradas. A gente só precisa separar para a gente não correr o risco de fazer da nossa expectativa, dessa olhada para o céu, deste tempo de espera, uma experiência egoística e particular de Jesus. É natural que a gente faça isso. É um movimento muito confortável. A gente passar boa parte da nossa vida, oh meu Jesus, oh meu Jesus, oh meu Jesus. Não é? Ai, Jesus está mudando a minha vida. Ai, Jesus está me curando. Ai, Jesus está me confortando. O singular é importante, sim. Eu conjugar no singular a minha experiência de Deus é muito importante, sim. Porque essa conjugação singular, quando eu digo eu,
na presença de Deus, na presença do sagrado. Estou aqui a contemplar este Cristo que se distancia, mas que ao mesmo tempo me envia uma força que vai me dar o sustento para fazer o específico dessa terceira pessoa, que é santificar o tempo, santificar o meu trabalho, santificar a minha vida, santificar as minhas atitudes. O tempo é isso. A liturgia que a igreja quer santificar não é só aquele momento celebrativo, não, pelo amor de Deus. A ação santificadora da igreja, naquele sacramento, é para santificar a vida de quem celebra. O pão e o vinho, a presença real de Jesus, é para que quando nós o trazemos para dentro de nós, toda a carne, todo o significado da carne e todo o profano da vida possa ser pelo sagrado visitado. É a integração. Eu sou eucarístico, você é eucarística. Ao receber Jesus na nossa vida, é o meu tempo, é a minha história que está sendo santificado. Então eu vou pelos caminhos que me são próprios, lá onde eu trabalho, onde eu vivo, com as pessoas com quem eu convivo. E ali eu vou exercer essa função, aqui do Atos hoje, de demonstrar para o outro como é que eu vivo essa doce espera. Que é operante, lembre-se de Moltmann, é operante. Eu não espero olhando para o céu. Mas num primeiro momento a minha experiência é singular, porque eu faço a experiência de Jesus. Alguém me apresenta, eu vou tomando conhecimento dele através dos sacramentos, através da palavra, eu vou mergulhando no mistério da sua ação, e eu vou me configurando ao Cristo. Santo Agostinho gostava de dizer isso. Quando entregava a Eucaristia, cristão, torna-te o que és. Tornar-te o que és. Eu recebi no meu batismo a missão de ser cristão. Eu sou um agraciado. Eu até gosto de dizer isso. É dom. Vamos retirar esse fardo, né? Às vezes nós ensinamos o batismo como um fardo. Você vai ter que ser bom, você vai ter que ser parecido com Jesus. Já viu que às vezes a gente faz isso com as crianças, né? A gente olha na cara deles e fala bastante sério. Você vai ter que ser parecido com Jesus. A avó bem intencionada faz isso, né? Mas aí a criança escuta isso. Meu Deus, deve ser horrível, porque a cara dela na hora que me fala é horrível. Não é? E eu gosto de dizer que é direito. Não é você tem o direito de ser parecido com Jesus. Olha que maravilha isso, isso é um privilégio. Eu receber na minha humanidade a ação santificadora que me coloca parecido com Ele. Isso é dom. Então o batismo é um dom que eu recebi para viver a dimensão particular e singular dessa semelhança. Eu sou imagem e semelhança de Deus. O batismo me configura a vida trinitária. Então, eu sou por Deus criado todos os dias. Eu sou pelo Cristo salvo todos os dias. E sou pelo Espírito santificado todos os dias. A minha vida é trinitária. Eu tenho 3 auxílios diariamente, irmã. Olha que maravilha isso. Isso é dom. Eu sou criado todos os dias. Aí está toda a dimensão da conversão. De eu me interpretar todos os dias como uma nova criação. Hoje Deus me fez de novo. Hoje Deus soprou novamente nas minhas narinas e inflou o ar da vida em mim. Ainda que eu esteja mais velho, mais caquético, mais derrubado. Mas o meu espírito está sendo recriado. Ele está sendo revitalizado. Eu estou recebendo todos os dias essa dose maravilhosa de vida nova, que não me deixa cair, que não me deixa morrer. E é tão lindo, minha gente,
Quando você olha naqueles olhinhos já cheios de catarata, apagadinhos, e você percebe que eles estão mais vivos que muitos recém-nascidos. Por quê? Porque naquela criatura, Deus já teve condições de criar mais vezes. Quando nós aceitamos essa dimensão singular da ação de Deus em nós, isso é particular, sim. Eu gosto sempre de dizer, Jesus nunca enxergou a multidão. Jesus enxergava a pessoa. E é por isso que ele fazia tanta revolução no seu tempo. É porque ele olhava de maneira particularizada para cada um. Você também tem o direito de ser olhado nessa particularidade. O seu cristianismo tem que significar para você. Essa é a base de toda construção. Toda construção humana passa por isso. A psicologia nos ensina que este processo de autoconhecimento, de autorrevelação, de busca pessoal, é que vai fazer com que você depois seja sociável. Que você tenha condições de lidar com os outros. Mas você não pode limitar, querer, desejar uma salvação particular, 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 particular. Sabe por quê? Porque nós estamos em busca do reino. E o reino é sempre abertura para o outro. Talvez ainda o cristianismo não tenha a força transformadora que poderia ter, porque muitas vezes nós reduzimos a nossa experiência ao singular, ao particular. Na hora que a gente precisa se abrir para conviver, para encontrar, a gente tem medo. Quantas vezes eu me deparei com um cristianismo preconceituoso, justamente porque se interpreta salvo particularmente o tempo todo? Pode observar os nossos preconceitos, muitas vezes diabólicos, nascem dessas análises. Quantas vezes eu desprezo quem está do meu lado e me acho bonito, todo-poderoso, todo-salvo, porque tenho uma visão equivocada a respeito dessa ação de Deus? Porque acho que já mexeu comigo, já me transformou, já me fez melhor, eu já estou nas alturas. Já estou quase agarrando naquele que está sendo acendido. É o risco da nossa vaidade espiritual, né? Eu acho que é a pior de todas as vaidades. A gente fala de vaidade, 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 vaidade. Mas, minha gente, eu não sei se pode ter algo mais nocivo do ponto de vista espiritual do que a gente sentir-se melhor que os outros. Eu não sei se pode ter alguma coisa que seja, que estrague uma comunidade, por exemplo. Como é difícil muitas vezes as nossas experiências em comunidade, porque a gente se sente melhor que os outros. Hoje eu sou padre com menos contato com a vida paroquial, mas já tive. E eu vou dizer para vocês que se tem um lugarzinho que o diabo gosta de morar é a sacristia. Porque a sacristia é muitas vezes o lugar da disputa, do olhar arrogante, da competição. Quantas vezes eu vi a liturgia sendo um lugar exercido como um lugar da disputa. O nosso grupo canta muito melhor que o outro. Você vai ver a missa que nós vamos fazer hoje. Aí você vem domingo que vem para ver. Quem que pregou hoje? Não. Você vai ver domingo. Que padre que vai celebrar aí hoje? Fulano de... então eu nem vou. Esse padre não tem mais nada para me acrescentar. Gente, é particular. Está vendo? O risco. Está vendo do risco da vaidade que nos coloca como um cristão? Nossa, eu sou tão reto que aquele padre já não me serve mais. Eu preciso procurar outro. Essa vaidade maquiada. Isso é pecado
com papel de presente. Nós temos muitos pecados graves revestidos com papéis bonitos. Quantas vezes um padre é desprezado por causa de uma vaidade pessoal nossa? Porque falta ver o reino com mais amplitude. Porque nos falta ver o processo com mais congregação, não é? E nós evoluímos nessa hora. Porque o projeto é assim: o Cristo, nós esperamos por Ele. Mas como é? É esperança operante. Vamos aprender essa palavra? Operante. Isso é, enquanto eu espero, eu faço alguma coisa. Não é aquela velha história, ele vai vir jantar aqui em casa, então você sentava e esperar. Não. O que você vai fazer? Você vai ao supermercado, você vai comprar uma coisinha especial, você vai procurar saber o que aquela pessoa gosta. Isso é, se for uma visita, bem-vinda, senão você vai fazer o oposto, né? Aí não come carne de porco. Não, então tá bom, vamos amassar um leitão para ele. A esperança operante lhe faz querer fazer o melhor. Eu vou então preparar a chegada. Eu tenho uma música que eu gravei, que eu fiz há um tempo atrás. Na época que eu estava fazendo mestrado, você fica muito teológico. Então você faz uma música que o povo não entende, não. Você faz também o que você está querendo, louco, para dividir aquilo que você descobriu. E ele fala justamente, como é que é? Nele antecipa-se a chegada de quem nunca se ausentou. No sacramento da Eucaristia, antecipa-se a chegada de quem nunca se ausentou. Por quê? Por que nunca se ausentou? Porque o Espírito o traz de volta, o atualiza. A palavra correta é essa. Uma única missa foi celebrada. Qual foi? Uma única missa foi celebrada. A Santa Ceia, que também foi nessa terra. Todas as outras que fazemos é para fazer memória. Muito bem. É a atualização do mistério. Sabe por quê? É tão grande o que aconteceu ali que não coube no tempo. Então continua acontecendo. Continua acontecendo. E na dimensão da salvação particular, que é essa que nós experimentamos, Deus está agindo em mim. Deus está realizando este milagre em mim. Eu estou sendo o território onde Deus está acontecendo. Aí eu descubro que porque sou esse território onde Deus acontece, eu abro as minhas fronteiras para acontecer com o outro. Não posso viver isso sozinho. Eu tenho o direito de viver a dimensão particular da minha salvação? Sim. Eu sou uma entidade, eu sou um ser que recebe o particular, mas que depois o divide. E o testemunho, minha gente, não é outra coisa senão a maneira como nós dividimos o Deus que nós temos. Não é assim? Testemunhar é você dividir o Deus que você tem. O que Ele fez em você. O que Ele agiu em você. O que Ele modificou em você. E aqui entra a questão fundamental para mim. Eu estou cada vez mais convencido que nesse tempo de razão, que nesse tempo de inteligências, de reflexões, a igreja não pode ficar atrás. Nós não podemos ser considerados subinteligências. Não vou admitir nunca que olhem para nós e que achem que nós somos seres humanos de segunda grandeza porque cremos em Deus. Nós não vamos admitir nunca isso. Sabe por quê? A nossa experiência de fé, ela é sim uma experiência que passa pela modificação, pela transformação da mentalidade. Não para que a gente venha se adequar ao pensamento de hoje, que relativiza, não.
Nós nunca vamos admitir que a gente seja considerado alguém que nós evoluímos, nós estamos modernos agora, então nós vamos relativizar os valores. Não é isso. O que nós não queremos admitir é que pense que a nossa experiência religiosa está nos idiotizando para nos tornar incapazes de refletir com o mundo de hoje e sermos capazes de dar uma opinião sensata sobre os assuntos pertinentes que tocam as questões cristãs que são discutidas nos dias de hoje. A minha mentalidade precisa ser cristã. Você não é obrigado a ter mentalidade cristã. Agora, se você se diz cristão, então isso é para você sim uma imposição de verdade. Eu quero ser cristão, eu quero ser parecido com Jesus e eu quero fazer com que as minhas fronteiras possam ser sempre abertas para trazer o outro para refletir comigo. Minha gente, se a gente quer viver uma experiência de Deus, nós precisamos conciliar esses dois pilares: vida mística, vida de oração e vida de estudos. Se nós não estudarmos a palavra de Deus, se nós não procurarmos entender a teologia que nos move, nós vamos ser idiotizados o tempo todo e essa não é a proposta. O testemunho que hoje convence é quando você é capaz de viver o seu cristianismo através de atitudes concretas e sensatas. Eu olhar para a minha postura, para as minhas escolhas e identificar que elas são cristãs. Isso é tão bom. Você deitar a cabeça no seu travesseiro e você dormir satisfeito de saber que você se esforçou para fazer prevalecer a mentalidade de Jesus em você. É Eucaristia. Eu com Ele. Eu com Ele. Eu sou eucarístico. Eu quero ser eucarístico, é minha missão ser eucarístico, é missão de todo cristão ser Eucaristia, presença de Cristo na vida do mundo, no jeito como pensamos. Por isso que nós não podemos abrir brechas na nossa mentalidade para que as pequenas situações diabólicas venham morar em nós, os pequenos relativismos que vão minando a nossa estrutura de vida, e vão diabolizando a nossa experiência cristã. Chega de hipocrisia, gente. Nós não podemos admitir que nos meios cristãos a gente continue encontrando as pessoas mais diabolizadas que às vezes nós podemos encontrar na vida. Já encontrei muita gente má com cara de santa. Já encontrei muita gente diabólica, vestida de hábito e de padre. E nós não podemos admitir isso, sabe por quê? Porque a partir dessas situações é que nós vamos inviabilizando a presença de Jesus no mundo. Porque quando olharem para nós e não identificarem uma seriedade de vida, quando não identificarem em nós um bom senso, um equilíbrio entre essa espera e aquilo que é histórico, eles vão escarnecer de nós e com razão. Ah, vamos eleger um deputado católico, isso não é garantia de nada. Se ele for um safado, um ladrão, não adianta ele ser católico, não adianta ser nada. Ah, vamos eleger vamos eleger um deputado, um prefeito, porque ele é do nosso grupo de oração. Cuidado, isso não é garantia de nada. O Congresso Nacional está cheio de homens que se dizem pastores, que se dizem cristãos, e não acontece absolutamente nada quando as questões honestas precisam ser levadas adiante. É a mentalidade, é a maneira como pensa aquela pessoa. É o que ela promove, é o que ela testemunha, isso sim. E com todo respeito, não estou incentivando o ateísmo de jeito nenhum, eu quero todo mundo no conhecimento e na experiência e na vida de Jesus, mas em muitos momentos nós encontramos ateus e agnósticos que dão um banho em nós, em se tratando de honestidade, em se tratando de retidão de caráter, em se tratando de respeito ao próximo,
em se tratando de vida. E é isso que nós precisamos, minha gente. Olhar para o alto e viver bem aqui. Acontece o tempo todo. O estímulo é o tempo todo, porque nós precisamos conviver. Você está lá na fila para comer, alguém te enche o saco. E aí você vai passar pelo seu crivo decisório a maneira como você vai contornar aquela situação difícil. Não é assim? Você tem um marido que te aborrece o tempo todo. Quase não existe isso, né? Mas você vai passar pelo seu crivo decisório, como é que você vai estabelecer a sua luta com aquela situação difícil. Isso é cristianismo. É a maneira como ele vai olhar para você e de repente ele vai falar: quer saber de uma coisa? Eu acho que eu não vou implicar tanto não, porque ela vai para a igreja e ela volta tão melhor. Ou então o seu filho olhar para você: meu Deus, eu quero também participar desse grupo de oração, porque minha mãe volta tão boa quando ela vem de lá. Não é assim? Então, o que o meu cristianismo significa para mim e o que o meu cristianismo significa para o outro. Eu acho que nas duas dimensões, minha gente, nós precisamos converter o tempo todo. O tempo todo nós precisamos nos converter no que o meu cristianismo significa para mim. Por quê? Porque eu preciso o tempo todo investigar com muita honestidade se eu estou pensando como Jesus, se eu estou vivendo como Jesus viveu. E o que o meu cristianismo significa para o outro, eu preciso converter o tempo todo a minha capacidade de sair do meu processo salvífico particular e poder conviver com o outro de maneira saudável, equilibrada, mesmo que ele seja totalmente diferente de mim. Mesmo que ele tenha outras escolhas, mesmo que ele seja de outra igreja, mesmo que ele seja... A minha maneira de olhar para ele precisa ser cristã. E a maneira como eu vivo os desdobramentos práticos das exigências que a minha igreja me faz, que não podem ser consideradas exigências por exigências, mas como oportunidades. Toda vez que a igreja nos pede alguma coisa, ela está querendo viabilizar a oportunidade de você chegar mais rápido lá ao valor. Para isso serve a pregação, para isso serve o sacramento, para isso serve a exortação cristã. Para fazer com que o cristão acesse o mistério da salvação, o tesouro da salvação, porque Jesus é isso. Vocês lembram daquela música? Para viver essas duas dimensões, me veio agora aquele clamor que a gente fazia há 10 anos atrás, com uma música antiga, que a gente falava: sozinho eu já não posso mais. Pois é isso. Sozinhos nós não podemos mais. Nós queremos que, partindo de uma experiência particular, honesta, eu possa abraçar os meus irmãos e poder viver com eles, antecipar no tempo essa chegada do reino dos céus, que é de cura, que é de libertação para todos nós. Vamos cantar então? Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Mais uma vez, bem bonito. Vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser, eu quero amar, eu quero aquilo que Deus quer, aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais
Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. eu quero amar, Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. E agora, mão no coração. Como é que você olha para o céu? Como é que você tem vivido o seu tempo de esperas? Como é que você se interpreta? Pode ser que hoje Deus queira mexer em nós assim, desse jeito. Como é que você interpreta o seu cargo, a sua missão? Como um serviço ou como uma vaidade? O que Deus lhe deu como dom é exercido como vaidade ou como um serviço? Esperar pelo Pentecostes é já de alguma forma a gente já antecipar aquilo que nós queremos que o fogo do Espírito Santo venha renovar em nós. E não é nenhuma vergonha a gente colocar-se diante de Deus na noite de Pentecostes e dizer: Senhor, eu quero que o seu Espírito queime toda vaidade espiritual que porventura possa existir dentro de mim. Eu quero que o seu Espírito venha renovar o meu batismo para que eu saiba que o dom é serviço. Eu quero olhar para o céu e eu quero viver essa espera com muita honestidade, com muita responsabilidade. Porque quando o outro olhar para mim, eu quero que ele veja a igreja feliz, a igreja que dá certo, a igreja que realiza, a igreja que não é mesquinha, mas a igreja que promove a presença de Jesus. Porque quando eu recuso, Senhor, quando eu me recuso a ser esse território de gratuidade, eu estou manchando a imagem da igreja, porque eu sou igreja. E eu não quero ser um elemento a dar razão aos ateus, àqueles que duvidam. Eu quero ser um elemento que faz com que até mesmo os descrentes possam ver em nós, possam ver em mim a possibilidade de o reino de Deus acontecer. Eu quero amar, Senhor. Eu quero ser para o outro sempre esse sinal onde Deus acontece, onde o Senhor possa crescer, possa dar frutos, para que nesse Espírito Santo, para que nesse Pentecostes o Espírito Santo me encontre pronto para todas as reformulações que Ele quiser fazer na minha vida.